Meus irmãos, retomando aqui a questão dos estudos sobre as crendices dos crentes, não é? Hoje eu queria incitar vocês a pensar sobre um assunto que é bem senso comum, porque todos nós temos uma opinião sobre, mas ao mesmo tempo eu acredito que essas opiniões, se colocadas num prisma um pouquinho mais além daquilo que nós estamos acostumados a pensar, pode te levar a concluir algumas coisas que eu considero curiosas e interessantes. Eu quero falar, não somente na quarta-feira, mas também dando um pouquinho uma outra visão sobre esse tema, nos domingos também, à noite, quero falar sobre oração. E o motivo pelo qual eu quero falar sobre oração é que todos nós sabemos que nós precisamos orar, correto? Agora, existem muitas coisas sobre a oração que eu acredito, se nós estudarmos um pouquinho, biblicamente falando, vamos perceber que é muito justo quando a Bíblia diz, por exemplo, eu poderia citar esses textos de cabeça, mas eu queria que nós lêssemos, por favor, o que a Bíblia fala, para que a gente tenha a dimensão plena daquilo que eu gostaria de passar aqui para vocês. Vamos abrir lá na carta de Tiago, por gentileza. A carta de Tiago, dentre as várias implicações dela, uma delas é a oração. A vida de sabedoria que Tiago nos ensina a viver tem impacto na oração. Agora, qual o impacto exatamente? Veja só o que ele diz aqui nos versículos 2 e 3. Capítulo 4, carta de Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3. Tiago aqui está falando a respeito da origem das guerras, das contendas, da onde que surgem todo tipo de desentendimentos e brigas e confusões, e ele diz isso bem claro, né? Dos prazeres que militam na nossa carne. Agora, qual é a implicação disso na questão da oração? Veja o que Tiago fala no versículo 2 e no versículo 3. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Aí ele continua, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Veja, Tiago está dizendo aqui que a vida egoísta, a vida vivida para os próprios prazeres, tem impacto inclusive na nossa vida de oração. Nós não pedimos nós não recebemos o que nós pedimos porque nós pedimos mal. E nós pedimos mal porque esbanjamos os nossos prazeres. Outra coisa interessante sobre oração é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8. Eu vou pedir para os irmãos abrirem lá também. Aproveitar que hoje é estudo bíblico, né? Não há necessidade de nós ficarmos em um texto só. Romanos capítulo 8, versículo 26, fala sobre a ministração, a atuação do Espírito Santo no que diz respeito à vida de oração dos filhos de Deus. Quer ver só uma coisa? Romanos 8, 26, capítulo 8, versículo 26, vai nos dizer assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. E é interessante o apóstolo Paulo falar sobre fraqueza aqui, porque essa é uma palavra que na Bíblia nós corremos um sério risco de interpretá-la, talvez também pelo senso comum, mas nós perdemos um pouquinho o sentido dela. Quando a gente pensa em fraqueza, no primeiro momento, a gente pensa no quê? Nas tribulações da vida, né? A gente pensa na nossa dificuldade de nós nos mantermos santos, de nós nos mantermos firmes, mas quando Paulo fala sobre fraqueza aqui, o que Paulo está querendo dizer? Nós somos fracos por quê? O versículo vai continuar dizendo assim, olha só: porque não sabemos orar como convém. É a conclusão do apóstolo Paulo. Não sabemos orar como convém. Aí ele fala, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E nós também vamos lembrar, meus irmãos, que num determinado momento, os apóstolos de Jesus Cristo chegaram para ele com um pedido especial: ensina-nos a orar. E eu quero que você pense nisso como um pedido extremamente absurdo, porque os judeus sabiam orar. Os judeus passavam horas e horas orando.
Todos os exemplos de homens que o Antigo Testamento nos conta eram pessoas boas na arte de oração. Quem não se lembra, por exemplo, do exemplo de Daniel, não é? 3 vezes ao dia lá na casa dele, orando e de janela aberta para que todos pudessem ver. Nós temos a mesma coisa relacionada aos discípulos de Cristo, que como judeus que eram, foram pessoas que aprenderam nessa tradição a orar. Como é que eles não sabiam orar como convém? E eu quero, meus irmãos, a partir desse contexto, poder caminhar com você nesse sentido. Como a gente ora como convém? O que é uma oração que convém? O que seria isso? Será que existem formas de nós orarmos que são erradas? E se elas estão erradas, elas são erradas por quê? Porque nós usamos palavras inapropriadas, porque nós usamos pedidos inapropriados. O que faz de uma oração inapropriada? Bom, aqui mesmo em Romanos, eu acho que nós podemos chegar a uma conclusão bastante curiosa sobre oração, que talvez nem sempre a gente entenda dessa forma, mas eu acredito que é uma das lições do texto. Romanos 8:26, que é o versículo que a gente acabou de ler, nos afirma que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda. Como é que o Espírito Santo nos ajuda a orar? O que é interessante, porque todas as vezes que a gente pensa em Espírito Santo, nós estamos pensando geralmente num momento em que nós somos levados a reagir à palavra de Deus com algum tipo de emoção ou sentimento. Aí a gente diz, o Espírito Santo falou comigo, porque eu chorei, porque eu senti, porque eu me emocionei. Mas e na oração? Como é que o Espírito Santo age nesse sentido? Você vai ver o versículo 27, que vem logo em seguida, aqui em Romanos 8, dizer assim: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Veja só que interessante, o Espírito Santo é uma força, é isso que as pessoas costumam dizer, mas a Bíblia trata o Espírito Santo como uma pessoa, como alguém que tem consciência, como alguém que tem alegria, tristeza, como alguém que tem personalidade. E o texto fala que ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Então isso significa que todas as vezes que nós oramos algo que é da vontade de Deus, nós fizemos isso auxiliados pelo Espírito Santo. E aí a gente volta para a pergunta fundamental: qual é a vontade de Deus? Mas a conclusão que eu tinha mencionado anteriormente é a seguinte: meus irmãos, tem como Deus aceitar uma oração que é feita sem que essa oração manifeste conhecimento de qual é a vontade de Deus? Deus responde todas as orações. Olha quanta questão importante, né? Agora, o que eu queria dizer hoje aqui a vocês, em relação a essa questão do orar como convém, é o que a gente chama de orar em nome de Jesus. Nós sabemos que nós temos que orar em nome de Jesus. Agora, o que seria orar em nome de Jesus? Algumas pessoas costumam dizer o seguinte, que se nós não orarmos e não falarmos no final da nossa oração, em nome de Jesus, amém? A gente aprende isso quando desde criança, né? Nossa oração não passa do teto, por assim dizer. Agora, isso, muito embora seja uma conclusão de senso comum, me levanta pessoalmente algumas questões que eu queria dividir com vocês e tentar responder nessa noite. Se um ímpio ora em nome de Jesus, e com ímpio eu quero dizer uma pessoa que não crê em Deus, que não é salva pela graça, se uma pessoa dessa ora e diz em nome de Jesus, amém, Deus aceitou? Se eu que sou crente, às vezes eu não digo em nome de Jesus, amém, Deus aceita a minha oração? O que é essa coisa do orar em nome de Jesus? É simplesmente uma frase que eu pronuncio e aí Deus está lá, daqui a pouco a gente fala assim, em nome de Jesus, amém. Opa, está chegando a oração, vamos ouvir essa oração aqui. É assim que Deus faz? O nome de Jesus é para ser usado assim? E aí, meus irmãos, nós vamos nos lembrar também que já no Antigo Testamento nós temos um mandamento só para o nome de Deus. Vocês se lembram? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Qual que é o complemento do mandamento mesmo? Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quando eu era criança, eu perguntei isso para minha professora. O que é tomar o nome de Deus em vão? Ela disse assim, é você ficar falando, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, toda hora.
Quer dizer, falar o nome de Deus sem propósito, sem brincando com ele, isso é tomar o nome de Deus em vão. Isso é tomar o nome de Deus em vão, meus irmãos? Porque às vezes a gente não fala, ai meu Deus, mas a gente fala coisas tipo assim, misericórdia, quando a gente se surpreende com alguma coisa. É só porque eu não falei o nome de Deus, então pode? Quando um ímpio fala assim, ai meu Deus, ele está descumprindo esse mandamento? Vejam só, pastor, qual que é a relevância de nós pensarmos sobre isso? Ora, oração, meus irmãos, é algo que faz parte da vida do crente. Agora, a oração é tão importante que o Senhor Jesus nos deixou um modelo para que nós seguíssemos. E esse modelo nos ensina o quê? Domingo a gente vai ver a respeito disso. Mas hoje eu queria mostrar para vocês o que significa, biblicamente falando, essa questão do orar em nome de Jesus. O que é isso? O que é orar em nome de Jesus? Pois bem, quanto ao que nós falamos aqui, alguma pergunta que os irmãos queiram fazer de início, assim, ou alguma colocação diante do que nós falamos, ou podemos caminhar? Opa! Alguém queria falar alguma coisa? Não? Pois bem, então eu quero dar para vocês aqui, meus irmãos, 2 exemplos do Novo Testamento do uso indevido do nome de Jesus, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus agora, por favor, capítulo 7. Nós vamos ler dos versículos de 15 a 23, tá bom? Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 23. Vamos fazer essa leitura. Eu quero convidar você para acompanhar aí. Mateus capítulo 7, do 15 ao 23. O texto nos diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Bom, o que nós podemos encontrar nesse texto aqui? Jesus está alertando os seus discípulos a respeito do que, meus irmãos? Nós acabamos de ler algumas coisas aqui, né? Jesus manda que a gente tenha cuidado com o que nesses versículos aqui? Com os falsos profetas. Aí eu lhes digo uma coisa. Uma coisa interessante sobre os falsos profetas é que eles parecem verdadeiros. É o que ele diz aí no versículo 15, né? Eles se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro eles são o quê? Lobos roubadores. Então perceba, a intenção do falso profeta é destruir. Mas para penetrar no meio, ele precisa parecer verdadeiro. E por que isso acontece? Porque, irmãos, a existência de falsos profetas se explica a partir da intenção que existe da parte deles de mudar os ensinos a respeito da salvação. Antes de falar dos falsos profetas aqui em Mateus, do que Jesus está falando? Versículos 13 e 14. Sobre o caminho que leva para o céu e o que não leva. O caminho que leva para o céu, como é que é? Ele é estreito. E o caminho que leva para a condenação? É largo. Interessante, né? Agora, antes das duas estradas, meus irmãos, qual é o ensino de Cristo?
Qual é? Oração. Perceba como Jesus é bastante perspicaz na maneira que ele trata as coisas. Porque a existência de falsos profetas corrobora com uma visão falsa sobre o reino do céu e sobre uma visão falsa também a respeito de oração. Existem pessoas que vão gostar de orar. Existem pessoas que vão ensinar sobre oração. Existem pessoas que vão ensinar sobre salvação. Mas nem sempre esse ensino vai demonstrar fidelidade aos princípios da palavra de Deus. E Jesus começa essa abordagem com a oração dizendo para nós o seguinte, olha só. Versículo de número 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quer dizer, você não vai falar sobre oração e não vai ter uma vida de oração sem você estar relacionado com uma vida de obediência. É o que Jesus está dizendo aqui. Por quê? Porque o caminho para o céu não é largo, no sentido de que você pode fazer o que você quiser. Mas o caminho para o céu é estreito, quer dizer, existe apenas uma forma de passar por ali. Então a nossa vida de oração não necessariamente está conectada com uma vida de obediência. E Jesus quer denunciar isso, porque os falsos profetas serão aqueles que vão dizer o contrário para você. Em que sentido? Aí Jesus vai falar que a maneira de nós conhecermos os falsos profetas, qual que é? Os seus frutos. Meus irmãos, é claro que a gente conhece a árvore boa pelos frutos, né? Agora, se a gente fosse, como o contexto lá era um contexto agrícola, Jesus usou figuras da agricultura para provar o seu ponto. Ele vai perguntar assim no 16: colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Quer dizer, você vai lá numa uva dá em pé, né? Você vai lá no pé de uva para procurar mamão? Não, porque em pé de uva nasce o quê? Difícil responder essa pergunta, irmãos? No pé de uva nasce o quê? Uva, certo? Agora, se nós estivermos aplicando essa figura para nós aqui agora, no sentido de que os frutos são a evidência de uma vida de obediência, do que nós estamos falando? Esses frutos aqui são o quê? Algumas pessoas vão falar, fruto é quando você leva alguém para Cristo. E eu tenho uma razão pela qual isso não é verdade. Não é isso que o texto chama de fruto, certo? Porque tem um detalhe sobre a salvação. Se você ler lá o que Jonas aprendeu no ventre do grande peixe, na oração dele no capítulo 2, no versículo 9, ele vai estar dizendo assim: ao Senhor pertence a salvação. Quer dizer, Deus é que vai salvar e tomar a iniciativa de salvar. Mediante a pregação da palavra? Sim, mas essa é uma ação soberana dele, não é minha. Não sou eu que converto, é ele que converte. Então, como é que Deus pode dizer isso e ao mesmo tempo me cobrar se ninguém se converteu com a minha pregação? Não é isso, portanto, que o texto fala a respeito de fruto. Qual é o fruto, meus irmãos? E aí Jesus vai nos explicar que esses frutos, ou seja, a maneira de nós conhecermos os falsos profetas é a seguinte, versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai. Ora, você não acha interessante que Tiago, que Paulo e que Cristo tenham relacionado oração à vontade do Pai? Todos os autores bíblicos fazem isso. Não é interessante pensar nisso? Mais um motivo para que você saiba qual é a vontade do Pai. Agora, eu entendo, tem alguns momentos em que a gente parece que quer adivinhar a vontade de Deus para a nossa vida, ou que a gente não tem a menor ideia do que Deus queira para nós. Como é que eu vou saber o que Deus quer para mim e orar por isso se eu não sei? Esse é o ponto, meus irmãos. Aí é que nós temos a diferença entre os falsos profetas e os verdadeiros. Entre os que estão no caminho estreito e os que estão no caminho largo. Esse é o ponto. E olha só como que Jesus vai nos ajudar com isso aqui. Versículo 22 fala assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor,
Olha o Senhor, Senhor aí de novo. Jesus acabou de falar, no versículo 21, que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E no 22 eles estão falando o quê? Senhor, Senhor, né? Por que isso? Porque se você lembrar, todas as vezes que Deus chamava alguém no Antigo Testamento, Deus repetia o nome da pessoa 2 vezes. Lembra lá da visão de Samuel dormindo pequenininho lá? E aí Deus chega para ele e diz assim, Samuel, Samuel, né? É a maneira de Deus se comunicar com alguém. É a maneira de Deus demonstrar assim, eu te conheço, eu sei quem você é. É a repetição do nome 2 vezes. Abraão, Isaac, todo mundo. Mesma coisa sempre, o tempo inteiro. Agora, esses aqui, o versículo 22 fala que eles vão falar assim, porventura não temos nós feito o quê? Profetizado, e nós não expelimos demônios, e nós não fizemos muitos milagres. E nessas 3 coisas, a frase que nós encontramos é assim, porventura não temos nós profetizado em teu nome. Não é isso que está escrito aí? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. O que essas pessoas vão ouvir de Jesus segundo o versículo 23? Nunca vos conheci. Ora, esse aqui, como eu disse a vocês, é um exemplo de um uso indevido do nome de Cristo. Tem pessoas que profetizam e que fazem milagre e que expelem demônios no nome de Jesus e que não vão para o céu. E que Jesus não sabe quem eles são. Inclusive ele vai dizer mais, versículo 23 fala assim, apartai-vos de mim. E qual que é a continuação? Os que praticais a iniquidade. Me diga aí um bom sinônimo para a palavra iniquidade. Coisa que Deus não aprova. Pecado. Isso é iniquidade. Vejam o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos. Muitas pessoas que alegam ter feito coisas em nome de Cristo não seguem ao Senhor. Ou seja, o nome de Jesus tem poder em si. O nome de Jesus é algo que tem autoridade, sim, porque o texto aqui está dizendo pelo menos 3 coisas espetaculares que o nome de Jesus pode fazer. Profecia, demônios, expelir demônios no caso, né? E fazer milagres. Veja, essas pessoas que usam o nome de Jesus para isso, nem todas elas estarão lá no céu. Então o que eu quero dizer para vocês aqui é que uma das implicações do texto não é que todos os milagres que nós vemos esses profetas aí fazendo são falsos ou são mentirosos. A questão não é essa. Podem até ser verdadeiros. A questão é, Deus não se alegrou do que está acontecendo ali. Às vezes a gente se defende desse pessoal da teologia da prosperidade, aquela coisa toda, dizendo, não, mas o que acontece lá é tudo mentira, é tudo enganação. Lá não tem milagre nenhum. Irmãos, pode ter. Pode ser que às vezes alguém de fato tenha sido curado ou tenha recebido alguma coisa. Isso não vai fazer você sair correndo para essa igreja para receber um milagre não, né? Então, mas é porque Jesus não entende que isso é uma característica de fé genuína, ou seja, isso não é fruto. É o que ele está dizendo aqui. Então, se nós estamos aplicando isso para uma questão tão séria, você pode ter certeza absoluta que pronunciar a frase em nome de Jesus para fazer alguma coisa não quer dizer absolutamente nada. Os falsos profetas fazem isso também. Então, orar em nome de Jesus não significa simplesmente você pronunciar em nome de Jesus quando você ora, porque aí Deus vai aceitar a sua oração. Jesus está dizendo aqui que o buraco é mais embaixo. A questão aqui não é essa. E qual é a questão? Como que Jesus relaciona a oração, o caminho estreito e os falsos profetas nessa linha aqui do Sermão do Monte de Mateus 7? Para mim, meus irmãos, a chave aqui é o versículo 12. Porque o versículo 12 é a explicação pela qual o caminho para o céu é totalmente estreito. Para você chegar no céu, você precisa ser o quê? Você precisa ser uma pessoa coerente na sua obediência. Você precisa ter, então, um alto apreço, uma autoestima pela lei e pelos profetas. As palavras de Deus,
as palavras reveladas de Deus. Uma pessoa que tem vida de oração saudável, uma pessoa que não é um falso profeta, uma pessoa que anda pela porta estreita, é uma pessoa que se esforça em conformar a sua vida aos preceitos da lei. É isso que Jesus ensinou. E isso, meus irmãos, impacta a nossa vida de oração. Porque é exatamente nesse sentido que o texto aqui está falando. Se você for alguém que viu ou que fez coisas maravilhosas em nome de Jesus, isso não quer dizer que você é uma pessoa que anda nos caminhos de Deus. Quer dizer que você só apenas está experimentando na sua vida o poder que existe no nome de Cristo. Então, ver um milagre, profetizar, ver essa coisa da expulsão de demônios, quer dizer que você está vendo o poder e a eficácia do nome de Cristo? Sim. Mas quer dizer que a pessoa que está fazendo isso segue a Cristo? Não. Não. Então, não se trata de simplesmente repetir essa frase em nome de Jesus quando você for orar. Não é isso que significa orar em nome de Jesus. Os irmãos entenderam isso? Deu para entender isso? Deu mesmo? Então agora eu vou dar um exemplo prático disso aqui, tá? Abra sua Bíblia em Atos 19, por favor. Em Atos 19 nós vamos ver um momento em que pessoas estão usando o nome de Jesus para fazer uma coisa como essas que Jesus fez. E citou aqui em Mateus. Em Atos 19, a partir do versículo 8 até o versículo 20, é o texto que nós temos aqui contextualmente falando para explorar. Eu queria ler esse texto, e aí eu convido os irmãos para acompanharem de novo, só para a gente ter uma ideia do que isso quer dizer, tá bom? Atos 19, do 8 ao 20, o texto fala assim: Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Guarda isso aqui, hein? A ponto, olha só o que Deus fazia por intermédio de Paulo. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Olha só o que Deus fazia por meio de Paulo. Paulo não precisava nem ir lá, mas as coisas dele, os lenços dele, as roupas dele, faziam toda sorte de curas e objetos maravilhosos. Interessante isso, né? E alguns judeus, e esse é o ponto principal da história aqui, no versículo 13 diz: E alguns judeus, exorcistas ambulantes. Você consegue imaginar o que é um exorcista ambulante? Um cara cujo ministério é expulsar demônio. Gente que faz isso. O que você é? Sou um exorcista. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Olha só, hein? Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o texto diz que o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Quer dizer, além de eles não conseguirem expulsar esse espírito maligno aí, esses 7 exorcistas levaram uma surra desse demônio, que eles saíram inclusive sem roupa. É o que diz o texto. Que cena é essa, não, irmãos? E qual é a conclusão que aqui nós chegamos? Veja aqui o que diz o versículo 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Tá? Veio o quê? O que veio? Temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Agora, o fato do nome de Jesus ser engrandecido naquele lugar, por causa do que aconteceu, causou quais efeitos na vida daquelas pessoas ali? Olha o que diz o versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras.
Gente, se tem um milagre que eu gostaria muito de ver. Assim, é claro que a gente só imagina como que é um paralítico levantando, como que é um morto ressuscitando, como que é uma pessoa doente sendo curada imediatamente. Mas você já conseguiu imaginar isso aqui? A pregação da palavra de Deus atingindo os corações de um tal modo que a pessoa levanta e ela começa a confessar tudo para ela ser curada. Eu creio que um dia eu vou ver isso acontecer ainda. Mas o que diz o versículo 19? Além disso, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, o que eles fizeram? Os queimaram diante de todos. O que você entende que é isso aqui? As pessoas confessando seus atos publicamente, denunciando, é a palavra que o texto usa, as suas próprias obras, percebeu? Elas não estavam falando de outros, porque é uma mania que a gente tem, né? Que Deus dá uma palavra de revelação para alguém e a gente diz, você está com o nome sujo no Serasa e tem que curar as suas dívidas, tem que limpar o seu nome. Essas pessoas estavam fazendo isso em relação a elas mesmas. Elas estavam se denunciando. E além disso, todo mundo que tinha livro de magia, queimou diante de todo mundo. E o Paulo ainda dá um detalhe, ou melhor, Lucas, né? Calculados os seus preços, quer dizer, os preços desses livros, né? Achou-se que montavam a 50 mil denários. Lembrando, meus irmãos, denário é como se fosse uma diária de um trabalhador braçal. Hoje, quase que entre 30 a 50 reais. Então, aí você faz as contas e você vai ver o preço desses livros aí. Qual que é a conclusão de Lucas no versículo 20? Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quer dizer, meus irmãos, o fato daqueles 7 filhos desse judeu chamado Seva, que era sumo sacerdote, terem tentado usar o nome de Cristo para exorcizar os seus demônios lá e não terem conseguido, prova o quê? Que não é assim que se usa o nome de Cristo. Agora, a palavra do Senhor crescia e prevalecia e o nome de Deus, do Senhor Jesus, era engrandecido como? Quando a pregação da palavra era algo que provocava o quê nas pessoas? Milagres. Oi? Arrependimento. Ou seja, existe uma relação muito íntima e indissociável de viver para a glória de Deus, obedecer a Deus e orar em nome de Jesus. Ou seja, viver em nome de Jesus é a condição para que nós oremos em nome de Jesus. Esses 2 textos que nós lemos até aqui, meus irmãos, mostram bem claro que o nome de Jesus não é para ser recitado ou declamado de uma maneira automática. Não é que uma oração que não é feita, pelo menos nas palavras, em nome de Jesus, amém, não vai ser aceita. Para que Deus aceite uma oração, para que Deus de fato seja glorificado através das nossas orações, a nossa concepção do que é vida com Deus precisa de uma definição mais exata e mais precisa. Não é uma questão do que falar, mas é uma questão do que eu acho que eu preciso, do que eu sinto que eu preciso e do que Deus quer que eu peça. Ou seja, Deus quer me tornar uma pessoa mais parecida com Cristo na santidade. Deus quer me tornar uma pessoa mais parecida com Cristo no sentido da obediência. A questão, meus irmãos, é que as nossas orações nem sempre refletem isso. E é por isso que às vezes Deus não responde. Ou não responde afirmativamente, porque eu creio que Deus sempre responde. Deus não vai dar nada que não esteja relacionado com a sua vontade para nós. E é exatamente isso que consola Paulo, porque nós não sabemos orar como convém. E Deus só atende as orações que estão de acordo com a mente do Espírito. Agora, vão haver momentos em que nós vamos pedir, por exemplo, Senhor, dá para nós determinada coisa, e Deus não dá. Como é que eu posso saber que mesmo que Deus não tenha dado, aquilo era a vontade de Deus para mim e serve para esse propósito maior para me tornar como Cristo? É por isso que depois do 26 e do 27 de Romanos 8, qual é o 28 mesmo? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas o versículo não diz só isso, meus irmãos. O versículo diz, primeira palavrinha do versículo é assim: sabemos. Sabemos. Quer dizer,
Essa é a prova. Esse é o fruto do qual Jesus estava falando. Essa é a evidência de que existe uma fé verdadeira no seu coração. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus nas nossas vidas? É nos tornar como Cristo. Se você entendeu isso, você vai pedir isso e Deus vai dar isso. Então não é simplesmente de você falar assim, em nome de Jesus, que as correntes se quebrem, que as doenças caiam. Não é assim. Porque às vezes você vai ter que concluir que Deus, por meio da doença, por meio da adversidade, por meio da tribulação, quer moldar você à semelhança de Cristo. Mas como é que você sabe disso, pastor? Uai, o que nós acabamos de falar? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é o que consola o crente quando ele ora. Existem exemplos na Bíblia, meus irmãos, de orações pontuais sendo feitas para Deus, e mais especificamente para Jesus, e elas foram respondidas naqueles termos. Mas o que é mais interessante é que quando Jesus, por exemplo, curou o cego Bartimeu, você lembra o que Jesus disse para ele? A tua fé te curou? Não, a tua fé te salvou. Quer dizer, antes do cego Bartimeu receber a bênção da cura do seu problema de cegueira, o que ele reconheceu antes? Esse aqui é o Filho de Deus. Ele é o Messias. O que é interessante, meus irmãos, é que Jesus, isso é um insight que Timothy Keller tem, e eu ouvi a falar a respeito disso numa das palestras que eu assisti durante as minhas férias. Por que Jesus fazia milagres? Por que Jesus andou sobre o mar? Por que Jesus multiplicou pão, multiplicou peixe, transformou água em vinho, ressuscitou mortos? Por que ele faz isso? Porque ele queria mostrar, e ele quer mostrar com isso, como era o mundo original criado por Deus. Olha que insight maravilhoso. Existiu uma época em que o mundo não tinha fome, não tinha dor, não tinha morte, não tinha choro, e os milagres de Jesus mostram que é através dele que o mundo pode voltar a ser assim. Que lindo isso, né, irmãos? Mas quando a gente vê os milagres que esses outros falsos profetas estão fazendo aí, qual que é o objetivo deles? É manipular a sua mente de uma tal forma que você compreenda as coisas do modo errado. Porque quando você vê uma pessoa realizando um milagre, ou quando talvez você mesmo faça um milagre, você é tentado pelo seu pecado, pela natureza pecaminosa que existe dentro de você e dentro de mim, a pensar assim, nossa, como eu estou bom, hein? Eu estou orando, Deus está respondendo, eu oro, Deus fala, eu faço, Deus fala, eu vejo, Deus fala, eu estou vendo Deus fazer um monte de coisa, quer dizer, a minha vida está ótima. Meus irmãos, não, totalmente não. Isso não é fruto isso não é evidência de salvação. E é nisso que as pessoas vão entrando. Porque se a gente achasse uma maneira de resolver os nossos problemas assim, num piscar de olhos, quando eu ficar sem dinheiro, eu faço um milagre e o dinheiro se multiplica. Quando eu ficar sem azeite, eu faço uma oração e Deus multiplica o meu azeite. Seria muito fácil. Mas o que isso ia fazer comigo? Bom, já que eu sei fazer milagre, então por que eu preciso trabalhar? Então por que eu preciso obedecer? Então por que eu preciso ser um bom cidadão? Por que eu preciso cumprir as leis? Eu estou ótimo. Eu estou bem. Eu tenho tudo que eu preciso. Num passe de mágica. Não é assim que Deus nos ensina a viver nesse mundo, meus irmãos. E é exatamente nesse sentido que você vê que todas as vezes que o Antigo Testamento fala sobre essa questão do nome de Jesus, ele não está pensando só na frase que a gente fala, mas ele está pensando na vida que a gente leva. Viver para Cristo significa ter um coração voltado mediante o arrependimento para a santificação. E aí eu lhe pergunto, qual foi a última vez que você orou e aconteceu isso aí do versículo 18? Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Ou, qual foi a última vez que nós queimamos alguma coisa valiosa, mas que estava afastando a nossa comunhão diante de Deus?
Quantas vezes a gente ora falando assim: Deus, se tiver algum livro de arte mágica aqui na minha vida, se tiver algum artefato desse que está impedindo a minha comunhão contigo, queima esse livro. Faz com que eu jogue fora isso. Qual foi a última vez que nós oramos assim, meus irmãos? É por isso que Tiago diz que vocês não pedem, ou que vocês não recebem o que pedem, porque vocês pedem mal. Ou seja, nós não estamos pedindo aquilo que Deus quer que a gente peça. Deu para entender isso? Deu? Então agora, meus irmãos, nós terminamos o embrulho do presente e agora nós vamos colocar o laço, tá? Eu vou colocar para vocês uma frase de Jesus que durante muito tempo me deixou de cabelo em pé, porque ela parece sugerir uma coisa que está sendo muito falada hoje em dia. Mas com esse contexto em mente, abra a sua Bíblia agora em João capítulo 14, por favor. É claro que esse aqui é um discurso mais longo, que tem um contexto mais longo, que é muito rico também, mas o que eu queria mostrar hoje aqui para vocês é que Jesus também está pensando nesse assunto quando ele faz esses links que nós já vimos entre vida de oração e obediência. Veja aqui o que diz o versículo de número 8 em diante. João 14, do 8 ao 15 eu vou ler, que é um questionamento que Filipe faz. João 14, do 8 ao 15. Diz assim o texto no versículo 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. É um pedido bom esse, né, irmãos? Tudo que eu preciso é ver o Pai. No dia que eu ver o Pai, eu estou feliz e tal. E Jesus respondeu assim: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Aí Jesus fala assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Aí Jesus explica como isso funciona. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O que Jesus vai falar? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas... o quê? Obras. Ou seja, para Jesus, ele ser alguém igual ao Pai é uma questão de palavras e é uma questão de quê mais? Obras. É o que ele vai falando ali, ó, versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E aí vem, meus irmãos, a parte que sempre me causou confusão a vida toda, versículos 13 e 14. Veja só o que Jesus diz, versículo 13. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. Não dá uma impressão de que eu posso pedir o que eu quiser e Deus vai dar o que eu quero? Ah, não dá, pastor. Então leia o 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, o que diz? É Jesus que está falando. Como é que a gente interpreta isso aqui? Ué, parece que tudo aquilo que nós falamos até agora caiu por terra aqui, né? Porque a gente está falando que não é assim, mas aí o próprio Jesus diz: não, é assim mesmo. Pede no meu nome e eu vou fazer. Claro, aparentemente, tá? Mas se nós observarmos o contexto, que é o melhor amigo da boa interpretação da Bíblia, nós vamos concluir que Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que isso é verdade não na vida de todo mundo, mas na vida de determinadas pessoas apenas. Veja só o que diz o 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, Jesus está especificando. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. E tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus falando ainda nesse contexto de crer nele, isso farei. Aí ele completa: a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E aí no 15 ele vai dizer assim: se me amais, o quê? Guardareis os meus mandamentos. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Na vida da pessoa que obedece a Ele, qual é o maior desejo dessa pessoa? Obediência. Ou seja, quanto mais eu me esforçar para ser uma pessoa obediente, mais eu vou me dar conta da incapacidade natural que eu tenho à obediência,
E mais eu vou dizer assim: Senhor, faz de mim uma pessoa obediente. Qual é a resposta que Jesus vai dar? Sim, eu vou fazer de você uma pessoa obediente. Porque você pediu isso em meu nome, porque você pediu isso a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, e porque você está no Pai e em mim. Então, irmãos, pedir alguma coisa em nome de Jesus não é uma fórmula mágica que nós repetimos ao final de cada oração. Tá certo? Sabe como é que eu sei isso? Por acaso a oração do Pai Nosso termina com em nome de Jesus, amém? Termina ou não termina? Vamos lembrar? Pai Nosso que estás no céu, em nome de Jesus, amém. É assim que ela termina? Não, ela termina com uma expressão de glória a Deus, não termina? Pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Se você for daqueles que acha que a gente tem que repetir em nome de Jesus, amém? Então, quando você fizer a oração do Pai Nosso, orientado pelo próprio Cristo, Deus não vai ouvir, porque Ele vai falar assim: ih, cadê o nome de Jesus? Então falhou a oração. Não passou do teto. Não, irmãos, a questão aqui não tem a ver com isso. A questão aqui tem a ver com qual é o estilo de vida que você vive. Você busca a Deus para aprender a ser obediente? Quer dizer, você vive para glorificar o nome de Deus? Para glorificar o nome de Cristo? Então, se você orar e orar em nome de Cristo, você vai fazer isso pedindo o que está escrito aqui que você vai pedir. Você vai pedir para ser uma pessoa mais obediente. Isso é orar em nome de Jesus. Então, aqui respondendo talvez alguns questionamentos que possam ter passado pela sua cabeça. Pastor, então, tem problema se às vezes eu esquecer de falar em nome de Jesus, amém? Tem problema na minha oração? Não, não tem. Porque não é isso que vai fazer Deus aceitar a sua oração. Mas tem problema então nós orarmos em nome de Jesus, amém? Repetindo essa frase? Também não. Eu acho até que numa maneira didática, a gente fala isso para as pessoas entenderem. Nosso mediador é Jesus, é Ele que nos reconcilia com o Pai. Mas eu acho que isso deve evocar na sua mente muito mais do que simplesmente uma frase, mas sim um estilo de vida. Viver em nome de Jesus. Você tem que saber o que é isso. Você tem que saber o que viver em nome de Jesus significa. Porque daí você vai orar segundo a vontade de Deus. Então vejam, irmãos, a nossa oração é sim um grande termômetro para nós medirmos como é que está a saúde da nossa espiritualidade, por assim dizer, da nossa vida com Deus. Não é uma questão de só pedir ou só agradecer, não é uma questão de não pedir ou não agradecer, e também não é uma questão relacionada tanto à questão da frequência da oração, mas sim ao conteúdo dela. Quando nós nos dermos conta de que ser obediente é difícil, nós vamos orar mais. Quando você se der conta de que ser obediente é o desejo que deve nortear o crente na vida, aí você vai orar mais. E podem perceber, meus irmãos, nos momentos em que a gente se encontra mais tendencioso ao choro, mais tendencioso à reclamação, mais tendencioso à amargura, mais tendencioso ao vitimismo, sabe o que acontece com a nossa vida de oração? Acaba completamente. A gente não tem mais força para orar. A gente não vê sentido na oração. Porque nós não julgamos que Deus está sendo, abre aspas, justo para conosco. Então, para que você ore devidamente, em nome de Jesus, você deve viver para o nome de Jesus. Mais importante do que repetir a frase em nome de Jesus, deve ser isso que deve nortear a sua vida. Tá bom? Ou seja, não é qualquer pessoa, independente da sua religião, independente do seu, da sua maneira de viver, da visão de mundo que tem, não é qualquer pessoa que pode falar assim: ah, Senhor, papá, em nome de Jesus, amém, que Deus aceita. Não é isso não, viu? Não tem nada a ver com isso. Não é uma questão de aprovação automática, não. É uma questão de vida. Deus olha o coração voltado para um desejo genuíno de aprender a ser obediente. É isso que nós precisamos para orarmos como convém. É isso que o Espírito Santo, com os seus gemidos, faz com que a gente busque mais. E é isso, meus irmãos, que nós devemos buscar da parte do Senhor. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação que os irmãos queiram fazer?
Não? Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a não só orarmos, mas também a vivermos em nome de Jesus. Que Ele assim nos abençoe. Amém.